Você se considera preparada para atender um casal sáfico na primeira sessão? Muitas psicólogas acreditam que basta utilizar as mesmas técnicas de terapia de casal entre casais heteroafetivos, mas na prática existem nuances importantes que podem passar despercebidas quando a gente não percebe e reconhece as especificidades de vivências lésbicas e sáficas. Eu estou falando sobre compreendermos contextos sociais, familiares, culturais que atravessam essas relações e que frequentemente aparecem logo no primeiro atendimento. Nesse vídeo, eu vou te mostrar como eu costumo conduzir a primeira sessão com casais sáficos e quais informações eu considero fundamentais para investigar e quais os erros que devemos evitar nesse processo. Para você que não me conhece, eu sou a Ju, psicóloga de casais lésbicos e sáficos e pessoas LGBT+. Produzo conteúdo no digital desde outubro de 2025 e percebi uma grande demanda de trazer alguns conceitos sobre isso na prática clínica de psicólogos. Então não me esqueça de me acompanhar por aqui e nas outras redes sociais que eu vou deixar o arroba aqui em cima. Bom, por que a primeira sessão exige um olhar específico? Vamos parar para pensar que quando um casal de mulheres chega no consultório, geralmente a demanda aparente é um conflito relacional. Então, pode ser uma dificuldade de comunicação, questões relativas à infidelidade, conflitos familiares, ciúme, projetos de vida incompatíveis, enfim. Com casais sáficos, além dessa dinâmica conjugal, frequentemente a gente encontra no setting terapêutico fatores externos que impactam diretamente nessa relação. E se nós, enquanto psicólogas, não estivermos atentas a esses atravessamentos, corremos o risco de individualizar problemas que também possuem uma dimensão social para além daquele casal. Por isso, desde a primeira sessão, eu considero importante a gente investigar não apenas o funcionamento do casal, mas também o contexto em que essa relação está inserida hoje. E para além disso, o que eu busco compreender no primeiro atendimento? Geralmente, no primeiro encontro, o objetivo é nós entendermos o que está acontecendo para que aquele conflito exista e permaneça existindo. Então, para além disso de buscar culpadas, a gente precisa construir uma formulação do que está acontecendo no funcionamento que se tornou cíclico. Então, é aquela briga que sempre volta. Por que ela volta? Né? Por que ela costuma fazer esse movimento? Então, você, como psicóloga, vai se atentar a modelos cíclicos de comportamento. Óbvio que isso fica ali, né? Você com os seus próprios pensamentos sobre o que é aquele casal que está mostrando. Mas a primeira coisa é você começar a explorar alguns pontos, como a história daquele casal, como que elas se conheceram, o que fez elas se aproximarem uma da outra, como que essa relação se desenvolveu. Depois, dentro do primeiro atendimento, eu procuro entender a demanda atual. Por que vocês estão buscando terapia nesse momento da vida de vocês? O que aconteceu recentemente? Então, tentando entender se existe algum evento que dispara, né? O evento disparador do conflito. Também observo cuidadosamente a parte da comunicação. Quem fala mais, quem interrompe mais, quem se cala mais, quem assume uma postura defensiva, quem busca uma aproximação maior, quem tende ao afastamento. São questões que a gente vai precisar ficar muito atenta ali na dinâmica da comunicação. Então, as perguntas que eu falei anteriormente sobre história do casal, principais conflitos, o material que seria a resposta dessas pacientes não vai ser só nu e cru. Vai ser também um material clínico para mim observar essas outras perguntas que eu acabei de mencionar, que se referem mais ao comportamento. Como é que você percebe o comportamento daquele casal como um casal? Essas informações costumam fornecer pistas importantes sobre os ciclos relacionais e o que faz com que elas não consigam sair dali. Além disso, eu busco compreender quais recursos o casal já possui. Porque muitas vezes a gente acaba achando que o casal está procurando ajuda, mas cru, assim, eles não têm nenhuma ferramenta para lidar. Mas às vezes uma e outra já possuem potenciais ferramentas. O que a gente precisa fazer também é apontar. Óbvio, não para o casal naquele momento, mas para a gente mesmo. Apontar quais são as potenciais ferramentas que aquelas pessoas já têm para a gente começar
a trabalhar mais nelas. Algumas especificidades também eu acho importante a gente elaborar aqui juntas, que é: dependendo da história do casal, algumas temáticas aparecem com mais frequência. Então, tem alguma questão com a família de origem de uma delas? Nem sempre as parceiras tiveram experiências semelhantes de aceitação familiar, né? Muitas vezes acontece as duas não terem a aproximação com a família de origem em função de sua sexualidade. Então, assim, são coisas que você também, como profissional, precisa adentrar. Outra questão importante é a própria heteronormatividade que acontece fora da relação, mas também pode acontecer dentro. Um erro muito comum que eu percebo é de psicólogas tratando um casal homoafetivo como um casal que é isento de reproduzir comportamentos heteronormativos. A gente não pode, enquanto profissional, se esquecer de que essas mulheres, elas vivem no mundo. E no nosso mundo, a heteronormatividade é o que comandou grande parte da nossa vida, da nossa existência. Então, a gente precisa se atentar, inclusive, a se tem alguma hierarquia de poder ali entre uma e outra. Isso é muito importante a gente observar. Então, dentro desse primeiro atendimento, a gente precisa elaborar uma estrutura de anamnese ali. Eu coloco estrutura porque dentro da minha abordagem, que é a gestalterapia, eu não sigo necessariamente uma estrutura rígida, mas eu coloco ali alguns pontos importantes para eu conseguir avaliar no primeiro encontro. Então, conhecer a história dessas mulheres, entender como é que o ciclo de conflitos se iniciou e como ele acaba se perpetuando, principalmente abrindo um espaço para o diálogo dessas mulheres com você, no que diz respeito à transparência e honestidade. Você vai se colocar como facilitadora da comunicação, não como resolutora de nenhum conflito. Você não está ali para resolver os conflitos por essas mulheres e fazer com que esse casal continue junto. Não é esse o objetivo da terapia de casal. O objetivo da terapia de casal é ampliar a consciência desse casal, atuando como facilitadora, mediadora, traduzir aqueles conflitos de uma forma menos violenta, né, ou seja, mais assertiva, para que se crie um caminho para uma comunicação mais saudável e a partir da comunicação mais saudável, a gente começar a construir ferramentas para o casal conseguir viver a vida deles sem você. Costumo brincar um pouco com os casais sáficos que aparecem ali para mim no consultório, que eu não pretendo ser uma senhorinha andando de bengala junto com elas sendo outras senhorinhas andando de bengala e eu ali mediando o conflito. Não é esse o objetivo. O objetivo da terapia de casal é ajudar esse casal a encontrar uma forma mais saudável de se relacionar, estando juntos ou separados. É por isso que eu também digo que a terapia de casal não visa manter o casal junto a qualquer custo, mas visa fornecer ferramentas para que esse casal enxergue se eles fazem sentido juntos. Então é isso. Se eu pudesse resumir a primeira sessão com casais, uma frase seria: antes de compreender o conflito, compreenda o contexto. E a partir do contexto a gente consegue elaborar várias estratégias juntos de enfrentamento. Eu espero que esse vídeo tenha feito muito sentido para você sobre como que se conduz ali mais ou menos uma terapia de casal sáfico na primeira sessão. Nos próximos vídeos eu vou falar sobre o meu método e como que eu acabo aplicando esse método para casais sáficos. E se você não clicou ainda no botão de curtir e de me seguir, não perca tempo, porque aqui nós sempre falaremos sobre manejos e contextos de dentro e fora da comunidade LGBT+, no setting terapêutico.